Faixa contínua, sim, o que mais? Ultrapassar enterro, cortejo, desfile, é infração de que natureza? É leve. Ultrapassar pela faixa contínua? Gravíssima. Ultrapassar em curvas, Valdir? Gravíssima. Muito bom. Ultrapassar em aclive acentuado, declive acentuado, acostamento, gravíssimo. Muito bom. Aonde é proibido ultrapassar? Então pontes, túneis, viadutos, faixa contínua, travessias de pedestre. Eu posso ultrapassar nesses lugares? Sim ou não? Não. É proibido por lei. Já se for uma ponte e uma ponte tiver sinalização permitindo ultrapassagem, aí pode. Mas se não tiver sinalização, não pode. Qual é a diferença de parada e estacionamento? A parada é para quem? Muito bem, então é para embarque e desembarque. O embarque e o desembarque é feito pelo lado da calçada, exceto quem? O condutor. O condutor pode abrir a porta de qualquer forma sem observar o trânsito? Não, porque ele pode sim causar um acidente. Deixa eu ver. Quando alguém quer me ultrapassar, qual é o meu dever como condutor? Facilitar a ultrapassagem. Como que eu facilito? Eu jogo meu veículo, para a direita e diminuo a velocidade. Esse é o procedimento de facilitar a ultrapassagem. Eu posso parar de frente de garagens? Não pode. Parar posso. Eu não posso estacionar. Eu posso estacionar em frente à garagem da minha casa? Não pode. Eu posso estacionar em vagas para deficiente físico? Não. Posso estacionar em calçadas rebaixadas? Não. Em cima de bueiro? Não. Junto a hidrantes? Não. São infrações de natureza grave. Deixa eu ver. Toda vez que a gente tem tempo superior ao necessário para embarque e desembarque e operação de carga e descarga, a gente chama de estacionamento. Então, se eu venho no meu veículo, imobilizo aqui em frente à autoescola, o Rafa desce e eu vou embora. Eu fiz uma parada. Mas se eu imobilizei meu veículo aqui em frente à autoescola, o Rafa desceu e foi marcar a aula e pagar a prestação e falar com as meninas, e tomou café e tudo mais. E eu tô lá aguardando. Eu fiz porque o tempo foi superior. Mas se eu imobilizar meu veículo aqui em frente à autoescola e entregar esse clipe pro Rafa, o que eu fiz? Um estacionamento. Porque não desceu ninguém, não subiu ninguém, é um estacionamento. Quando fala operação de carga e descarga, não precisa descarregar um caminhão, não. Certo? Qual é a diferença de rodovia e estrada? Pavimentada. Tá, qual que é pavimentada? Tá. Todo mundo fala. Isso, rodovia é pavimentada, asfaltada. E a estrada? Estrada de terra, muito bem. Como se classificam as vias urbanas? São 4. Trânsito rápido, coletora, arterial e local. E cada uma tem uma característica. Suponhamos que na prova apareça lá. É uma via que tem a função de distribuir o trânsito. Que via é essa? Coletora. Muito bem. Qual é a velocidade máxima? 40. E a mínima? 20. Na prova apareceu, é uma via principal, recebe o trânsito das demais. Que via é essa? Arterial. Qual é a velocidade máxima? 60. E a mínima? 30. Na prova apareceu, é uma via que a gente encontra dentro de condomínios ou hospitais. Local. Qual é a velocidade máxima? 30. E a mínima? 15. Na via que apareceu na prova, o acesso é livre, não tem travessias de pedestre. Que via é essa? Trânsito rápido. Qual é a velocidade máxima? 80. E a mínima? 40. 40. Aí, as vias, a gente deve sempre decorar, porque ela também é usada lá nas infrações para ver excesso de velocidade e também é usada lá nos primeiros socorros para a gente
contar os passinhos, certo? E quando fala em vias rurais, elas se classificam em duas. Quais são elas? Rodovias e estradas. Muito bom. Qual é a velocidade para todos os veículos na estrada? 60. E a mínima? 30. Então, se for um caminhão, ele vai a 60. Se for a motocicleta, se for a carroça, aguentar 60. Se for a bicicleta, aguentar também 60. Todos os veículos. Agora, lá na rodovia, tem diferença para veículos leves e veículos pesados. Se falar assim, ó, lá na prova, qual é a velocidade de uma caminhonete na rodovia de pista dupla? 90. E a caminhoneta na pista dupla? 110, ótimo. Qual é a velocidade para o caminhão na rodovia de pista simples, Machado Alfenas? 90. E para o automóvel? 100. Então, a velocidade muda para veículos leves lá na rodovia. Vocês têm que observar se na prova está perguntando que é a rodovia de pista dupla ou pista simples. Dupla, Fernão Dias, os veículos vão no único sentido, são várias faixas. Pista simples, Machado Alfenas, é uma mão que vai e uma mão que vem. O pedestre, ele tem prioridade de passagem em todas as situações? Não. Quando que ele perde? Quando tem semáforos. Então, se o semáforo está aberto para o veículo e fechado para o pedestre, ele deve aguardar o momento dele. Qual é o valor da infração de um pedestre? Metade de uma leve. Muito bom. Como que chama uma faixa de pedestre? Horizontal transversal. Eu vou fazer a travessia e a faixa está muito longe de onde eu estou. Eu preciso ir lá? Não. Mas ao atravessar, eu faço essa travessia em linha reta, na perpendicular, nunca na diagonal no meio dos veículos. Se perguntar na prova, um ciclista trafegando com a bicicleta sobre a calçada pode? Não. É infração de natureza? E se o ciclista não tiver habilitação, para onde vai essa infração? Para o CPF do condutor. Agora, se falar, o ciclista empurrando a bicicleta sobre a calçada pode? Porque ele é equiparado a um pedestre. Perguntando ao contrário, quando que eu posso trafegar com a bicicleta sobre a calçada? Quando for uma ciclovia. Ciclovia, calçada pintada de vermelho. Aí pode. Usar buzina de forma prolongada, sucessiva, horário proibido, local proibido, é infração de que natureza? Leve. Qual é o horário proibido de acionar buzina ou sinal sonoro? Das 22 às 6 da manhã. A buzina só pode ser usada lá nas vias rurais para intenção de ultrapassagem ou alerta para evitar um acidente, advertência. Pisca-alerta. Ele só pode ser usado quando? Situação de emergência e quando a regulamentação exigir. Ao parar nesse local, permaneça com o pisca-alerta ligado. Dentro de túneis ou passagens subterrâneas, que tipo de luz que a gente usa? Baixa. Nesses túneis ou nessas passagens passam vários tipos de veículos. Qual deles deve permanecer com a luz baixa acesa ao sair do túnel? Motocicletas e similares. Muito bom. Quando tem chuva, neblina, cerração, fumaça na via, que tipo de luz que a gente usa? Baixa. Quando que eu posso usar luz alta? Quando não tiver iluminação. Quando não tem iluminação pública, exceto ao cruzar com alguém ou seguir alguém. Então, quando eu cruzo, eu devo abaixar a luz. Mas ficar dando sinal, luz baixa e alta, alta e baixa lá, mostrando que tem blitz, pode? Não. É infração de natureza? Média. Muito bom. Deixa eu ver outra coisa. Os motociclistas, quando eles estão em grupo, eles podem espalhar no meio da via? Não. Eles têm que andar em fila? Indiana. Os veículos de grande porte, eles podem ficar juntinhos um ao outro? Não, eles têm que manter espaço, distância. Para quê? Para que os veículos possam ultrapassá-los.
Na responsabilidade no trânsito, os veículos de grande porte são responsáveis pelos veículos de pequeno porte. Esses veículos motorizados são responsáveis pelos veículos não motorizados. E todos eles são responsáveis por quem? Pelos pedestres. Muito bom. Atropelar animais nas vias é infração de trânsito? Não. É infração de natureza grave. Quando tem o recolhimento de animais, vai lá para o pátio do Detran. Quantos dias a gente tem para recuperar esses animais lá no pátio? 60. Também é 60 dias, senão eles vão a leilão. Os motociclistas, eles sempre devem usar capacete com a viseira ou óculos de proteção. A viseira estando levantada é infração de natureza leve. Mas viseira trincada, quebrada ou arranhada? Grave. O carro, eu posso dirigir descalço? Não. Carro pode. E a moto? Não. E com chinelos? Não. Nenhum dos dois, nem carro, nem a moto. Conduzir o veículo com calçados que não são presos ao calcanhar é infração de natureza média. Braço para fora? Média. Então, sempre eu devo conduzir o veículo segurando o guidão com as duas mãos, exceto passar marcha ou fora isso, sempre com as duas mãos no volante. Deixa eu ver. Veículos autopropelidos. Que veículos são esses? Caiu na primeira prova do ano. São os patinetes. São os veículos de mobilidade individual, aonde eles podem trafegar. Ciclofaixa, ciclovia e... Falta? Muito bem, calçadas. Então, eles podem trafegar em calçadas, ciclovias e ciclofaixas. Na calçada, qual é a velocidade máxima de um autopropelido? 6 km. Sim. E se for falado lá na ciclovia ou ciclofaixa, qual é a velocidade máxima de um autopropelido? 20. Aí é 20. Como chamam um estacionamento de bicicletas? Bicicletário. Quem autoriza o tráfego dos veículos de tração animal? Prefeitura. Deixar de manter a distância ou também de reduzir a velocidade para ultrapassar um ciclista é infração de que natureza? É gravíssimo. Parar em ciclovias ou ciclofaixa é? Grave. Muito bom. Na direção defensiva, então até agora a gente viu só legislação. Tem dúvida nesse pedaço? Quer que retome alguma coisa? Então vamos lá para a direção defensiva. Direção defensiva é dirigir de forma a evitar acidentes. Ela se divide em duas. Quais são elas? Preventiva e corretiva. Qual das duas o condutor tem que ser muito habilidoso? Corretiva. Porque ele tem que corrigir uma situação que ele não estava prevendo, esperando. Qual é a base da direção defensiva? Lembra do cadê o PH? O que está no cadê o PH? C, de conhecimento. A, atenção. D, decisão. P, previsão. E H, habilidade. Que palavra não faz parte desses fundamentos? Interação. Ótimo. Quando eu alio conhecimento teórico com prática, o que eu ganho? Habilidade. Qual é a melhor atenção? Preventiva. Lembra que eu falei? Defensiva. Defensiva. Na falta da defensiva pode ser a difusa, que é dirigir olhando 360 graus ao mesmo tempo. O condutor dirige olhando para um ponto só. Ele tem uma atenção fixa. Ele tá lá dirigindo, mas tá mexendo no carro, tá mexendo lá na música, tá conversando com um amigo. Ele é o dispersivo. E o difuso é que dirige olhando 360 graus ao mesmo tempo. O que são automatismos? Coisa que a gente faz no automático. Faz no automático sem perceber. Quando a gente faz esses gestos de forma correta, é o mesmo de ter habilidade. E quando é incorreto, são gestos que a gente faz de forma imperita. É a pessoa imperita, falta da habilidade.
O método básico para se evitar um acidente, tem uma pergunta assim no simulado de vocês. Na prova eu ainda não vi, mas no simulado tem. Qual é o método básico para se evitar ou prevenir um acidente? Considerar risco, conhecer e aplicar defesa e agir no momento certo. Tudo isso, aliando, a gente consegue evitar um acidente. Essa pergunta tem apenas um simulado de vocês aí. Não lembro qual também, não sei. Mas quem fez todos vai lembrar dessa questão. Se vocês não estão lembrando, é porque não fizeram todos. Certo? Ah, é, né? Aonde acontece a maior parte dos acidentes? Os cruzamentos. Cruzamento. Cerca de quanto? 1/3. 1/3. Quanto tempo leva para ocorrer um acidente? 3/4. 3/4 de segundo. Qual é a maior causa de acidentes de trânsito? Falhas humanas. Dentro dessas falhas humanas, são 3 tipos de condutores que causam acidente. São os condutores negligentes, imperitos e imprudentes. O que é negligência? Descaso ou desleixo. O que é imprudência? Abuso da habilidade. O que é imperícia? Falta da habilidade. Quem causa mais acidente, homem ou mulher? O homem, ele é mais imprudente. As leis da física admitem erros? Não. O que são atos inseguros? São atitudes de quem? Do condutor. O que são condições inseguras? No ambiente. Do ambiente. O que é aderência? Contato ou atrito do pneu com o solo. E essa aderência diminui conforme a velocidade. Força centrípeta, o veículo é jogado para dentro. Força centrífuga para fora da curva. Transferência de massa é troca de peso entre os eixos dianteiro e traseiro. Ela depende de 2 fatores, da aceleração e da desaceleração. Quando a gente está acelerando o veículo, o peso está indo todo para trás. Quando eu estou freando o veículo, o peso está indo para frente. Desgarrou a frente, o veículo foi jogado para fora da curva. O que aconteceu? Desgarrou a frente. Muito bem, substerçante. Desgarrou a traseira e o veículo foi jogado para dentro. O que aconteceu? Sobresterçante. O substerçante ou sobresterçante acontece porque entra na curva errado, ou acelerando ou freando. Qual é o procedimento correto para entrar em curvas? Diminui? Antes. E ao entrar na curva eu vou acelerando aos poucos. Então, se eu entro na curva acelerando, acontecendo o substerçante, como que eu controlo esse substerçante? Eu tenho que tirar o pé do acelerador. Sobresterçante, eu entrei na curva freando. Para consertar um sobresterçante, eu tiro o pé do freio. Agora é do freio. Ofuscamento ou penumbra é uma condição adversa de luz. Então, quando acontece o ofuscamento? Quando joga uma luz forte nos teus olhos. Aí acontece aquela cegueira momentânea, o excesso de luz. Para eu não perder o foco, né? E não perder a visão na direção, eu devo me orientar pela faixa da direita. E quando não houver faixa, pelo acostamento. A penumbra já é a falta de luz. É aquela troca entre o dia e a noite, acontece a penumbra. Esses fatores de luz, ele é o ofuscamento ou a penumbra, ele atrapalha o desempenho do condutor. Condição adversa do tempo. O que está nisso? Chuva, neblina, cerração, vento lateral. Em chuva, neblina e cerração, que tipo de luz? Baixa. Com vento lateral, para o veículo não ser arrastado, qual é o procedimento? Abrir os vidros de ambos os lados. Muito bom. Quando tem muitas curvas, buracos, lombadas, depressões, é uma condição adversa das vias. Congestionamento, falta de fluidez, horário de rush, horário de pico, é uma condição adversa do trânsito.
E se falar sobre pneu careca, farol desregulado, uma condição adversa do veículo. Sono, pressa, estresse, mal súbito, bebedeira é uma condição adversa do condutor. Então essas são condições adversas, elas atrapalham o desempenho do condutor e são fatores que a gente não controla. Quando a gente está em áreas alagadas, mas está fluindo o trânsito, que marchas a gente usa? Primeira e segunda. E aí eu faço todo esse trajeto acelerando o veículo para que não entre água pelo escapamento. Mas suponhamos que eu estou no local e esse local está congestionado. Tem veículo na frente, dos lados, atrás. Eu não consigo sair do lugar e começa a subir água. Qual o procedimento correto do condutor? Deixar o carro no ponto morto. Ponto morto e acelerando, para que não entre água pelo escapamento. Se entrar água pelo escapamento, aí é só mecânico, se der jeito, certo? Deixa eu ver. Além de álcool e drogas, toma cuidado também com medicamentos. Alguns medicamentos, eles têm aqueles medicamentos sedativos, hipnóticos, eles fazem a pessoa perder o reflexo. Então, esses medicamentos também devem tomar cuidado ao ser usados e dirigir, tá? Deixa eu ver. Quando tem um procedimento aí que todo mundo já ouviu falar: aquaplanagem ou hidroplanagem. O que é isso? Uma fina camada de água que fica entre o pneu e o solo. O que eu não posso fazer? Frear bruscamente, nem desacelerar bruscamente. Eu só seguro o volante disperso levemente de um lado para o outro. Por que eu não posso fazer abruptamente? Senão ele roda. Muito bom. Qual é a menor manobra do veículo? Qual é o tempo que eu posso andar de ré? Necessário para colocar o veículo na posição de fazer uma manobra. Frenagem, o veículo para em linha reta, sem deixar rastros. Travamento de rodas, ele não para em linha reta e deixa marcas. A roda travou, mas o veículo parou? Quando tem o travamento? Não. Aí o veículo saiu derrapando, por isso que ele faz rastros no solo. Tempo de reação, é o tempo que eu demoro para ver o perigo e reagir. Tempo médio de reação é o mesmo do tempo de 3/4 de um segundo. Apareceu na prova, esse tempo médio de reação é o tempo para se evitar um acidente. 3/4 de segundo. É o tempo médio de reação. Tempo de frenagem é o tempo gasto. Desde o momento que eu pisei no freio, o veículo parou. Junto tudo. Desde o momento que eu vi o perigo, reagi, coloquei o pé no freio, acionei os freios, o veículo parou, chama tempo de parada. Distância do veículo que está na minha frente, 2 segundos. Quando os veículos começam a colar na traseira, qual o procedimento do condutor? Acelerar ou incentivar a ultrapassagem. Mas na prova não tinha nenhuma dessas respostas. Nem acelerar, nem incentivar a ultrapassagem. Mas lá, como resposta certa, estava deslocar para direita e diminuir a velocidade. É o mesmo procedimento de facilitar a ultrapassagem. Muito bom. Que tipo de acidente envolve apenas um veículo e não se sabe os fatores? Misteriosa. O que é ergonomia? Cai muito na prova e aparece lá ergometria. Não é. Ergonomia é uma ciência que estuda a relação entre o homem e a máquina. Quais são os 3 objetivos da ergonomia? Segurança, conforto e bem-estar. Cinto de 3 pontos. Foi pensado pela ergonomia. O cinto de 3 pontos, ele é obrigatório em todos os assentos? Não. Aonde que não tem? Muito bem. Encosto de cabeça evita o quê? O efeito chicote. No efeito chicote, que parte que a gente pode lesionar da nossa medula? Cervical. Quando o condutor, quando é um motociclista, ele para, qual pé que ele põe primeiro no solo? O direito está na onde?
E ele parado em um cruzamento, o que ele tem que ficar fazendo? Sinalizando, mostrando para os outros veículos que ele está parado ali. Por ser veículos menores, eles têm que fugir do ponto cego. O que são pontos cegos? Objetos que se escondem. Onde os objetos se escondem, a gente não consegue ver. Qual é a posição ou postura para eu conduzir um veículo de 4 rodas ou mais? Ângulo de 90 graus. Postura estática. E a motocicleta? Dinâmica. Qual é o sentido horário que eu seguro o volante? 9h15, 10h10. Quando que eu posso dirigir usando apenas uma das mãos? Passar marcha ou sinalizar. Fora isso, sempre com 2 mãos no volante. Deixa eu ver. Função dos espelhos planos. Qual é a função do espelho plano? Emite a mesma imagem de forma... Então, o espelho plano faz o quê? Emite a mesma imagem de forma reduzida, menor. E o convexo? Diminui a imagem, mas amplia o campo de visão. Toda vez que eu vou conduzir o veículo, eu devo ajustar os retrovisores? Sim, principalmente se a gente não é a única pessoa que conduz o veículo. Então, na casa, às vezes, tem um veículo e 4 condutores. Cada um de nós tem que ajustar de uma forma que melhore para nós. Então, mas sempre tem que ser ajustado. Como que chama o ponto de entrada e saída de uma curva? Ponto de tangência. Ponto de tangência. O capacete de segurança tem prazo de validade? Tem. Conforme o fabricante. O que são primeiros socorros? São os atendimentos iniciais. Isso quer dizer que eu tenho que ir lá e pôr a mão na vítima? Não. Qual o primeiro procedimento? Eu devo estacionar no local? Seguro. Primeiro eu tomo conta de quem? De nós e de quem está conosco no veículo. Depois eu começo a ajudar a vítima. Mas só porque eu não posso pôr a mão na vítima e eu tenho medo de sangue, eu não posso fazer nada para ajudar? Posso. O que eu posso fazer? Sinalizar ou ligar, chamar a emergência. Quando a gente vai chamar o socorro, deve ser mantido a calma para você mandar possivelmente todos os detalhes que você viu desse acidente. Mas que informação você não precisa passar? Endereço, telefone, documentos da vítima. Quando pergunta o telefone, está perguntando de quem? O nosso, para evitar trotes. A sinalização é feita sempre dos 2 lados. Que materiais a gente usa? Galhos, tecidos, tambores, balizadores, fita zebrada, tônica, valete. Tudo isso é usado. Se um acidente aconteceu durante o dia, quantos passos eu conto? 30. E à noite é 300. 300 passos ou 300 metros. Mas se eles especificar um tipo de via, aí vai conforme a velocidade. O acidente aconteceu na rodovia. Qual é a velocidade máxima da rodovia? 110, é o máximo da rodovia. Então eu conto 110 passos durante o dia e à noite é o dobro, 220, isso aí. Quando eu tô fazendo a contagem, me deparo com curva, o que eu faço com a curva? Paro, vou até o fim dela e recomeço. Eu tava lá no 20, eu recomeço no 21 ou vou lá no 0 de novo? 0 de novo, eu recomeço. Quando tem acidente na via, a gente sinaliza, viu? A gente sinaliza para evitar novas colisões. Quando tem incêndio ou foco de fogo, qual é o procedimento correto? A gente afasta todos os curiosos. Um procedimento que a gente não pode fazer, tá escuro, pega o isqueiro e fica tentando acender, não sabe se está derramando combustível. Tá começando a pegar fogo, posso retirar a vítima por braços e pernas? Não. Pode. Você prioriza a vítima, a vida. O carro pega fogo e ela morre queimada ou fica paralítica, aí uma situação vai acontecer. Então a gente prioriza a vítima. Fora isso, a gente não deve mexer. Agora, quando falar sobre explosão, é o único acidente que espalha fragmentos. Um fragmento desse veio tudo no meu olho. Posso retirar o objeto que está aqui? Posso esfregar o olho, coçar? Não. Eu faço um curativo nesse olho atingido, mas eu preciso imobilizar os 2 olhos.
Quando tem acidente, que eu bati num poste e caiu um cabo de eletricidade em cima do veículo, aonde é seguro ficar? Dentro do veículo. E não pode colocar a mão em partes metálicas. Se for preciso sair, tem que sair com os dois pés juntos no solo. Quando tem derramado óleo na pista, posso jogar alguma coisa? Não. Pode. O que eu posso jogar? Terra, areia, serragem. Agora, se for carga perigosa, pode aproximar da carga? Não. A gente isola tudo. Liga para as autoridades competentes e chama o dono do veículo. Geralmente tem o 0800. Mas se tiver vítima lá dentro, mesmo assim, não pode aproximar. Carga perigosa são 9 classes. São produtos que a gente não sabe com o que reage. Não sabe manusear esses produtos. Não sabe se caiu lá, foi corrosivo, infectante, radioativo, você não pode se aproximar. Quando a vítima está sangrando... Olá, tudo bem? Então, tá bom. Quando a vítima está sangrando, eu posso colocar a mão no sangue de alguém? Não. Quem tem algum tipo de doença, tem estrela na testa? Não. Mas a gente pode se prevenir. Qual é o EPI que a gente pode usar? Luvas. Na falta de luvas, eu posso usar sacos plásticos sem perfuração. Quais são alguns procedimentos que a gente não pode fazer em caso de acidente? Mexer no corpo, no acidentado. Isso, tirar o capacete, movimentar a vítima, o que mais? Tirar o capacete é uma delas que o pessoal faz muito. Dar água, alimentos ou remédios, não pode. Fazer torniquete pode? Não pode. Está sendo retirado dos manuais. Mas o torniquete, para quem é da área da saúde, qual é a sigla? TQ. TQ. Se eu apliquei o torniquete a alguém, aonde que eu devo escrever? Na testa. O torniquete só pode ser usado para hemorragias. Aonde que a gente aplica o torniquete? Para superior dos braços e das coxas. Qual o tempo máximo? 10 minutos. Usando materiais maleáveis, borracha, tecidos, nunca material cortante, que vá arame farpado, nem pensar. A não ser que for sólido. Acionando o socorro, tem alguns telefones já pré-destinados aí para nos ajudar. Qual é o telefone do COBOM? 193. O que é o COBOM mesmo? Corpo de Bombeiros. Qual é o telefone do SAMU? 192. Essa sigla caiu. O que é SAMU? Serviço de atendimento móvel. Não é médico, é móvel de urgência. Telefone 192. Qual é o telefone da emergência? 190. Da Polícia Rodoviária Federal? 91. Respondam os telefones respectivamente. Tem que ser em ordem. Em ordem do quê? Que foi pedido lá no exercício de vocês, lá na prova de vocês. O que